Olá, pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Genética com a unidade 6, que nós vamos trabalhar com a parte de interação e herança quantitativa. Desde o começo do curso a gente vem trabalhando com a genética, sabendo que o fenótipo, que é a característica que vocês têm trabalhado, é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. Mas até agora, o que a gente tinha visto era que o ambiente tinha influência quase nenhuma sobre a característica e um determinado genótipo levava à expressão do fenótipo final. Para todas as características que vocês observaram até agora, esse era o padrão. A partir de agora, então, nós vamos ver algumas características onde o ambiente passa a ter um fator importante na expressão fenotípica final. Como ambiente, a gente pode entender, então, que esse ambiente pode ser um ambiente externo ou interno, sendo que do ambiente externo a gente conta com todas as características que estão presentes ali, como temperatura, luminosidade, salinidade e outros fatores extrínsecos aos organismos. Como ambiente interno, dentro do próprio organismo a gente tem influência de hormônios, enzimas, cofatores, né, sais, e esses estão então dentro dos organismos multicelulares, dentro do sistema circulatório. Por exemplo, as enzimas, que fazem parte desse ambiente interno, que podem influenciar um genótipo até a expressão fenotípica final, nós temos as enzimas que são proteínas. E a gente sabe, vocês sabem desde o curso de biologia celular, que uma proteína ela vem da tradução de um RNA mensageiro que veio da transcrição do DNA. Portanto, as proteínas elas podem interagir dentro do que a gente chama de uma via biosintética, onde nós temos um precursor inicial que vai sendo transformado em diversos produtos A, B e C até um produto final pela ação de várias enzimas nesses passos. E cada enzima vem de um gene diferente. Se a gente tem, então, um determinado genótipo que leva a um bloqueio da enzima, que a enzima perde a sua atividade num determinado momento dessa via biosintética, portanto, nós vamos ter um acúmulo do produto B, nesse exemplo que eu estou dando aqui, por causa da falta de atividade da enzima 3, que veio do gene 3. Com isso, a gente perde, então, a expressão fenotípica do produto C e do produto final. Esse tipo de bloqueio ou supressão da expressão, por exemplo, do gene 4, é o que a gente chama então de epistasia, que nada mais é do que supressão gênica interlócica. Isso é, um locus que acaba suprimindo a expressão de um segundo ou um terceiro loco. Com isso, a gente vai ter, então, como são dois ou mais locos envolvidos, nós vamos ter uma relação direta com a segunda lei, que foi o que a gente viu anteriormente. Como na segunda lei, no cruzamento clássico do Mentor, a gente espera uma proporção 9 para 3 para 3 para 1, nós vamos ter, então, modificações nessas proporções esperadas pela segunda lei. Como, por exemplo, numa epistasia dominante, então, uma supressão gênica, onde o genótipo dominante é que vai levar à modificação na proporção fenotípica. Então, portanto, os genótipos onde nós temos o dominante, Azão traço, vão ter os mesmos fenótipos, então Azão traço e Bzão traço, que corresponde aos 9 do Mendel, e o Azão traço, Bzinho, que corresponderiam a 3, então vão ter o mesmo fenótipo, portanto nós vamos ter um padrão de expressão de 12 para 3 para 1, porque os outros genótipos apresentam seus fenótipos independentes. Numa epistasia recessiva, agora, quem é o supressor é o genótipo recessivo. Portanto, aqueles que apresentarem o genótipo recessivo para um determinado loco, como, por exemplo, o Azinho aqui, esses 3 e 1 formam o mesmo fenótipo, portanto, uma proporção de 9 para 3 para 4. Numa epistasia duplo dominante, nós vamos ter tanto o dominante de um quanto o dominante do outro, causando a supressão, evitando a expressão do fenótipo final. Portanto, todos os dominantes presentes, que são o 9, o 3 e o 3, se juntam num mesmo fenótipo, que aí nós vamos ter uma proporção de 15 para 1. A epistasia duplo recessiva é o contrário, aí são os recessivos que bloqueiam. Portanto, nós vamos ter o 3 e o 1, que vão ter o mesmo fenótipo, portanto, uma proporção de 9 para 7. E a epistasia dominante recessiva, que seria para um loco o dominante e para o segundo loco o recessivo. Portanto, nós vamos ter a junção do 9, de um 3 e de um 1, formando uma proporção de 13 para 3. Então, além da interação epistática que envolve supressão, nós temos outros tipos de interação que não envolvem supressão, como a participação de dois genes diferentes que ocorrem em vias biosintéticas
independentes, e mais os seus produtos interagem ao final, levando à produção de um fenótipo final único. Então, por exemplo, uma via sintética de A para B, onde nós temos a participação de um gene 1 e uma enzima 1. Depois, uma outra via sintética de C para D, onde nós temos um gene 2 produzindo uma enzima 2 atuando, e o produto final, o fenótipo final que vai ser observado vai ser a interação, então, do produto B com o produto D. Um exemplo clássico disso é a cor do olho em Drosophila, onde nós temos o genótipo marrom, causado então pela presença do dominante ST+, e recessivo BW, contra um escarlate, que seria o recessivo ST com o dominante BW. Desse cruzamento nós temos então uma F1 dupla heterozigoto, como seria esperado, que no caso teria então os dois pigmentos, portanto, seria um olho selvagem, e o cruzamento dessa F1 produzindo uma F2, nós teríamos então um 9 para 3 para 3 para 1, mas vejam, a proporção é da segunda lei, mas esses dois genes estão interagindo para determinar uma única característica, que é a cor do olho. Portanto, nós vamos ter 9 selvagens, 3 marrons, 3 escarlates e um sem pigmento, que seria a Drosophila com olho branco, que aí nós temos então o indivíduo que é totalmente recessivo. Além das características que interagem por um produto final, nós temos as características quantitativas que entram nessas interações não epistáticas. O que determina uma característica quantitativa? Então, são aquelas que são controladas por muitos genes, ao contrário do que a gente tem visto agora para as qualitativas, que eram apenas por um gene. O efeito do gene ele é pequeno, comparado com o efeito do gene na qualitativa, que é muito grande. Nós temos uma influência grande do ambiente, enquanto na qualitativa, que a gente tenha visto até agora, o genótipo determinava o fenótipo, e tem uma distribuição fenotípica contínua, enquanto aqui nós temos classes discretas, né? Uma distribuição fenotípica discreta. Então essas são as diferenças entre características quantitativas e qualitativas. Então a gente tinha visto, por exemplo, a cor da flor, onde nós tínhamos os indivíduos recessivos eram brancos, o outro genótipo era vermelho, e o intermediário daria o rosa, que seria o heterozigoto, numa proporção de 1 para 2 para 1, segundo a primeira lei, né? Então isso nada mais é do que um tipo de interação, que é a interação aditiva, que agora nós vamos ver casos onde nós temos a presença de 2 ou mais genes envolvidos em interações aditivas, tá? Levando em consideração um aspecto relacionado com a segunda lei, que é o que a gente está tentando relacionar agora nessa parte de interação, num cruzamento clássico do Mendel, um duplo homozigoto para um alelo e um duplo homozigoto para outro alelo, nós vamos ter uma F1 duplo heterozigota, que é o que o Mendel observou na segunda lei, e o cruzamento disso daqui nós teríamos 9 para 3 para 3 para 1, se fosse dominância e recessividade. Como nesse caso nós temos uma interação aditiva, nós vamos ter então genótipos que vão produzir a adição de 4 propriedades para aquele genótipo, que seria o indivíduo homozigoto A1, B1, B1, genótipos com 3, genótipos com 2, e genótipos com 1, e genótipo que não teria nenhum efeito aditivo. Então a distribuição seria de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Isso foi observado, inclusive, em trigo para 3 locos, onde cruzamento entre trigos brancos com trigos muito vermelhos produziam trigos rosas, e o cruzamento dessa F1 triplo heterozigota produzia uma distribuição, então, de 1 para 6 para 15 para 20 para 15 para 6 para 1, por causa da adição, cada uma de todas as presenças de alelos efetivos e não efetivos nessa distribuição, de acordo com a segunda lei de Mendel. E isso continua. Se tiver 4 locos gênicos, nós vamos ter essa distribuição de 1 para 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 e 1. E para 5 pares de genes, essa outra distribuição que está aqui embaixo, né? Então, considerando os valores genotípicos, isso é, quanto que cada alelo aditivo pode fornecer para aquele fenótipo final, então nós teríamos os alelos aditivos, num exemplo, com 30 unidades, independente do que seja, pode ser litros de leite, pode ser quilos de carne, pode ser quantidade de gordura, independente do que está sendo tratado nessa característica quantitativa. E 2 alelos não aditivos, que aí você fica com a taxa basal, com 5 unidades. Então, naquele cruzamento clássico, a gente teria, como aqui são 4 aditivos, teria 120 unidades, aqui 4 não aditivos, nós teríamos 20 unidades. Numa herança de interação aditiva,
A F1, então, seria duplo heterozigoto, seria a média dos dois parentais, que dá 140, dá 70 unidades para o indivíduo da F1. Então veja que a média da F1 seria a média dos dois parentais. Na F2, nós vamos encontrar novamente a mesma média, por causa dessa distribuição aditiva. Então nós teríamos os 16 genótipos possíveis, naquela distribuição de 1 para 4 para 6 para 4 para 1, mas a média, considerando o número de indivíduos para cada valor genotípico aqui, nós teríamos a mesma média do parental e da F1. Então isso é característica de interação aditiva. Na interação dominante, o que a gente tem então é que os genótipos dominantes, azão, azão e azão, azinho, vão ter o mesmo fenótipo e o azinho, azinho vai ter um fenótipo separado. Então, nesse caso, a média da F1 vai ser diferente da média dos parentais, porque aqui a gente teria então 120 unidades contra 20, a média dá 70, mas como eu tenho num indivíduo F1 duplo heterozigoto, que são dois dominantes, ele continua tendo, como é dominante, ele vai ter 120 como um dos parentais. E na F2, novamente, nós vamos ter 9 para 6, agora nós vamos ter 9 para 6 para 1, de acordo com a distribuição dos 16 genótipos, e a média vai ser diferente da F1 e também da média dos parentais. Então isso aqui atrapalha, por exemplo, cruzamentos para serem realizados para melhoramento genético. Um outro tipo de interação que a gente pode encontrar em heranças quantitativas é a interação de sobredominância quando o heterozigoto apresenta um valor fenotípico maior do que qualquer um dos dois homozigotos. Então, nesse caso, nós teríamos também uma F1 que seria com valor completamente diferente da média dos dois parentais e inclusive maior do que a soma dos dois, não é? O cruzamento dessa F1, seguindo ainda a segunda lei de Mendel, duplo heterozigoto, nós teríamos os 16 genótipos e iríamos encontrar uma distribuição completamente diferente e com uma média diferente também da F1 e do parental. Então isso também acarreta em problemas em sistemas de melhoramento genético. Além dessa questão envolvida somente na parte da distribuição das frequências genotípicas e fenotípicas, nós temos ainda características de herança complexa, como, por exemplo, tamanho e peso, né? E aí a gente, então, tem que separar quais são os efeitos genéticos e não genéticos para essas características. Então, por exemplo, numa distribuição de tamanho, né, a gente sempre vai encontrar uma distribuição em torno de uma norma, né, uma distribuição normal, tá? E a variância, então, no fenótipo, para todas essas amostras presentes aqui, ela vai ser justamente a soma entre a variância genotípica e a variância ambiental, que vem daquela fórmula que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, né? Essa variância genotípica ainda a gente pode desmembrar em uma variância aditiva, de dominância e qualquer outro tipo de interação que pode ocorrer que seja determinado geneticamente. A soma dessas variâncias, todas genéticas, aditiva, de dominância e de interação, é que vão ser a variância genética como um todo, que junto com a variância ambiental vai gerar a variância fenotípica. Portanto, a variância fenotípica é a variância aditiva, a de dominância, a de interação, mais a ambiental. Com isso, a gente pode usar, então, essas variâncias para calcular quanto que uma característica ela é determinada geneticamente, quanto que ela é herdável, isso é, a sua herdabilidade. A herdabilidade ampla vai ser representado por H maiúsculo 2, que vai ser a variância genotípica dividido pela variância fenotípica, isso é, a genética mais ambiental. Então, é a genética dividido pela genética mais ambiental. E a herdabilidade restrita é só quanto que a característica ela é determinada por interação aditiva, que é aquela que é boa para programas de melhoramento genético, que é fácil de você identificar. Então, aí a herdabilidade restrita é a variância aditiva sobre a variância fenotípica total, isso é, a genética mais a ambiental. Com isso, a gente termina essa parte de interação genética. Consultem os livros que estão indicados no site, no Moodle, para vocês poderem fazer os exercícios, e procurem os tutores para tirarem qualquer dúvida. Boa sorte, bons estudos.